Uma questão inexorável em nossas vidas é a passagem do tempo. Ele é considerado uma entidade física, tem até o termo físico usado como flecha do tempo, que ela é unidirecional, ela passa só num sentido e ela não volta. Embora tenha as equações de Einstein, né? Da viagem do tempo, que a gente poderia reverter isso ainda do ponto de vista biológico, não é uma realidade. Ou como nós vamos ter as questões biológicas, é o que eu vou mostrar para vocês, algumas fórmulas de eu manter essa homeostase, essa tentativa de prolongamento dos efeitos que eu tenho da minha funcionalidade, mesmo que a flecha do tempo continue o seu caminho. E a gente vai manter qualidade de vida até enquanto ela estiver voando. Carlos Fetti aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou abordar nesse vídeo exatamente essas questões relacionadas à homeostase e à plasticidade muscular do músculo esquelético, comparando jovens e idosos e qual o impacto que eu posso ter da nutrição e do exercício físico nisso. Homeostase é um termo usado para o equilíbrio fisiológico. Um exemplo é utilizar uma quantidade maior de sal numa refeição. Isso não vai me tornar imediatamente hipertenso, porque meus rins vão ser ativados, eu vou consumir um pouco mais de água, a diurese elimina esse excesso. Então a tentativa é se manter mais ou menos equilíbrio e isso o organismo regula. A mesma coisa acontece com o açúcar, se eu comer um excesso, não vou virar diabético no dia seguinte. Mas com o tempo, se eu continuar fazendo um consumo excessivo dessas substâncias, a tendência é que a minha pressão aumente, a tendência é que a minha resistência à insulina também fique prejudicada, ou seja, fique aumentada com o passar do tempo. E com a estrutura muscular não é diferente. Durante os primeiros anos de vida, o músculo ele se mantém mais ou menos estável, independente do que eu faça. E ele está bastante relacionado a essa minha capacidade de independência, e não somente a me locomover, fazer esportes, etc., mas também a saúde metabólica, que é uma coisa que não é tão abordada de um senso mais comum, das pessoas em geral. Mas isso também é importante. Está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças. O aumento da idade também se associa ao declínio de ambos, massa muscular e a sua função. Então, não só diminuo o tamanho, mas também perco força pela mesma proporcionalidade de massa muscular. É porque tem um decréscimo neuromuscular, a parte nervosa também fica comprometida. E nós vamos ver que tem algumas coisas que eu posso fazer para compensar isso. Os mecanismos por trás desse aspecto de perda muscular, ele é multifacetado e influencia todo o nosso aspecto de saúde, e obviamente que eu vou ter consequências para a minha saúde que me aumentam a chance de mortalidade caso ela não seja compensada. Um dos aspectos relacionados a isso é a nutrição e a atividade física. A resistência anabólica, que embora eu me alimente e treine como um indivíduo jovem, vamos colocar que isso fosse a realidade, que já vamos abordar, não é, Normalmente eu vou fazer menos do que o indivíduo jovem, então eu somo mais esse fator, além de ter o efeito fisiológico do processo de envelhecimento per se, eu também faço menos e, em geral, piora também minha qualidade nutricional. Mas essa resistência anabólica é que, independente de eu me alimentar com qualidade, ela estaria associada a não aproveitar adequadamente essa proteína para sintetizar, para anabolizar músculo. O que eu vou abordar aqui com vocês é exatamente essa mesma analogia, só que agora relacionada ao músculo, a homeostase muscular e a plasticidade do músculo, e as diferenças que tem de jovens e idosos. Eu posso modular isso com nutrição e com exercício. Essa homeostase muscular, ela tende a ser perdida com o tempo, mas boa parte do processo é parcialmente reversível, que significa que quando eu mexo com esses aspectos nutricionais e de treinamento, eu consigo reverter uma grande parte do processo. E aí, já adiantando, isso aqui interfere na sua qualidade de vida e na sua saúde, que pode ser preservada até o fim da vida.
Vou abordar alguns aspectos aqui dessas questões técnicas. O músculo esquelético, ele é a maior porção do nosso corpo, é o maior órgão do nosso corpo, e está relacionada à locomoção, que aí por si própria já está associada à independência e saúde, mas também um outro aspecto não tão conhecido, né, do público em geral, é a questão da massa muscular associada à saúde metabólica, né? O metabolismo como um todo, aspectos de doenças, como doenças cardíacas, o próprio câncer, etc., ele tem aspectos metabólicos prejudicados, o que o exercício físico e a manutenção da massa muscular ajudam a preservar. A tendência com o tempo é que eu perca qualitativamente e quantitativamente o músculo e a sua função. E os mecanismos por trás disso, eles são multifacetados. Tem, obviamente, os aspectos biológicos de perda hormonal, de aspecto neuromuscular que vai sendo prejudicado, a quantidade de fibras do tipo 2 que vão diminuir seletivamente, principalmente nos membros inferiores, com a passagem do tempo. Mas eu consigo reverter parte disso com atividade física e com aspectos nutricionais de melhor qualidade, que vai ser abordado especificamente mais à frente aqui nesse artigo. Essa resistência anabólica, que é tida aí como um processo de envelhecimento, seria relacionado a mesmo eu tendo me alimentado adequadamente, eu não consegui reverter, como no jovem, essa quantidade de proteína, essa quantidade de nutrientes em aspectos de síntese proteica, né? Então, essa teoria que está por trás desse processo, que é um processo complexo, levava a gente a considerar isso mais ou menos como algo inexorável, né? E que não teria muito o que fazer. O que a gente tem visto ultimamente que os estudos mostram várias alternativas, como a suplementação com doses mais altas de proteína e o treinamento resistido, funcionando como um antídoto, pelo menos parcial, desse processo como um todo. Tá? Vamos observar alguns aspectos desse conjunto de informações. Em primeiro lugar, como já dito, ele faz em torno de 40% do peso corporal, então é o nosso maior órgão, e obviamente que não seria somente um órgão destinado à estética, né? Ele é destinado a uma condição de saúde, destacando, o músculo esquelético mostra uma habilidade de resistência a uma variedade de demandas. A função, obviamente, que foi para a nossa sobrevivência, que foi para a gente poder caçar, para pescar, enfim, coletar alimentos, mas também ele mantém nosso sistema imunológico. E aqui a gente vai mostrar alguns aspectos específicos em relação a isso. Ele tem uma capacidade muito importante de regeneração e adaptação. Então, se eu causo uma lesão no músculo, eu consigo me recuperar dela. É isso, os fisioterapeutas são bastante experts nesse assunto, né? E o músculo esquelético, ele não permite somente a atividade de locomoção, mas principalmente ativa vários aspectos metabólicos no corpo como um todo, tá? Então, por exemplo, o músculo esquelético representa o maior sítio para você depositar glicose. Tá? Então, ele tem uma prevenção aí importante, uma das explicações porque a atividade física funciona como remédio para a prevenção e para o tratamento de diabetes tipo 2. Ele também contém grandes depósitos de aminoácidos que são liberados ao longo do tempo para situações de estresse ou de jejum, né? Você está passando fome, enfim, você utilizaria esses depósitos, tá? Provendo aí esqueletos de carbono para gliconeogênese no fígado. Ainda, os músculos. Então, a perda de músculo contrátil ele está associado à perda de força e associado a essa perda de função dos aspectos de controle metabólico. E principalmente essa perda de força está associada à redução das fibras musculares do tipo 2, em especial nos membros inferiores, o que de uma forma muito direta compromete a qualidade de vida e a dependência que ocorre com a idade, que está associada a aumento de mortalidade. Você começa a se movimentar menos, tem mais riscos de acidentes, uma vez que você frature e vá ficar acamado por algum tempo,
isso está associado a uma mortalidade aumentada. Então, ele é extremamente importante nesses aspectos. O desenvolvimento da sarcopenia ela é multifatorial, né, e tem consequências que são associadas ao desbalanço hormonal, aspectos de inflamação, a neurodegeneração, os depósitos ectotópicos de gordura, que são em lugares não habituais, né, não normais, diminuição das células satélite, e uma piora da resposta anabólica. E tudo isso, né, obviamente tem aspectos genéticos, né, é diferente de uma pessoa para outra, mas tudo isso ele pode ser contrabalanceado com o treinamento e a suplementação. E uma das questões aqui importantes relacionadas à sarcopenia e que ainda não é totalmente elucidada é porque esse desbalanço metabólico ele é mais difícil de identificar porque ele não é de um dia para o outro, né? Ele é um acúmulo ao longo de anos. E o que ocorre com as pessoas é que, em geral, a partir delas se formarem, de saírem da faculdade ou entrar no mercado de trabalho, elas não somente estão envelhecendo, elas também estão ficando menos ativas e muitas vezes piorando. Às vezes você ganha um pouquinho mais e piora a sua qualidade nutricional, porque você vai para os junk foods, para as comidas mais saborosas, né? E junta com pouca atividade física, isso leva a uma perda mais acelerada. Nesse gráfico nós temos um resumo dessas informações que eu passei até agora. Tá? O mecanotransdutor ele vai sinalizar para essa cascata aqui de eventos, com o mTOR aqui, que tem uma sinalização importante da leucina, que eu vou falar já aqui na frente, para aumentar a síntese proteica. E aí que eu tenho dois cenários diferentes nesses gráficos menores, aqui relacionado ao exercício com pesos e ao exercício de endurance, que é a resistência ao cardiovascular, atividade de longa duração e assim por diante. Antes de eu explicar esses gráficos, vamos olhar aqui embaixo, porque eles vão ser potencializados por esse aspecto aqui de usar a suplementação de aminoácidos e o exercício resistido. Quando eu simplesmente suplemento com aminoácido, eu já tenho um aumento na síntese proteica. Eu tenho um catabolismo aqui embaixo e um anabolismo aqui em cima. Eu compenso somente com a suplementação de aminoácidos, mas ela é transitória. Óbvio, tudo é transitório e a homeostase ela perdura por algum tempo e depois você tende ou você repõe ou você tende a perdê-la. Quando eu faço essa combinação com exercício resistido mais aminoácidos, esse tempo de anabolismo ele aumenta, ele perdura por mais de 24 horas, além de ser um pico bem maior do que somente usar o aminoácido. Significa que eu não tenho substituto para o exercício, mas obviamente eu potencializo quando eu uso aminoácidos de qualidade, né, principalmente os aminoácidos essenciais. E aí, olhando esses dois gráficos, eu tenho um efeito do exercício de endurance sobre as mitocôndrias, e elas são aumentadas, obviamente, o que são também aqui no exercício resistido. Porém, o efeito sobre a musculatura ele é muito pequeno no exercício somente de endurance, o exercício cardiovascular. Já o exercício resistido, ele também aumenta a resposta mitocondrial. Tá? Em síntese, quer dizer que aqui eu aumento ambos, mas com muito pouca eficiência no músculo e bastante na parte mitocondrial, cardiovascular, e aqui eu aumento significativamente ambos, tanto a parte muscular como a parte mitocondrial, a parte cardiovascular. E a lição que a gente tira daqui é que se eu tiver que escolher entre um e outro no processo de envelhecimento, esse aqui me confere efeitos superiores de manutenção da qualidade de vida e da luta pela sobrevivência, porque eu tenho adaptações mais amplas, tanto na mitocôndria como na musculatura, para balancear os aspectos de perda da idade. Uma questão aqui importante que a gente acreditava, né, relacionada à regulação da resposta da nutrição em indivíduos adultos, é que eu tinha uma perda, né, comparada aos indivíduos mais jovens, um declínio da massa muscular comumente observada depois de 50 anos. Isso principalmente se acreditava que era associado a essa capacidade pós-absortiva, né, um aumento da síntese proteica. Essa é uma das pessoas que tem dados em relação a isso, o Kevin Arachés, que é um pesquisador aí importante da Escola de Medicina da Universidade de Washington, que eu tive o prazer de estar com ele lá durante 7 meses no ano 2003, onde eram feitos vários trabalhos
com patologias como, por exemplo, a AIDS, obesidade e o próprio envelhecimento, que estavam associados à perda de massa muscular. Então ele analisava células satélites a partir de biópsias, alguns estudos bastante avançados e complexos para a época, e eu acompanhei isso em loco. Ele está sendo citado aqui nesse artigo. Isso levou à teoria da resistência anabólica, que significa que mesmo que eu comesse uma quantidade maior, eu não aproveitaria essa quantidade maior. Porém, estudos agora mais recentes, de 2009 para cá e 2012 também, têm demonstrado que se eu uso a leucina combinado ao aumento da proteína, esses resultados são superiores. E esses dados aqui avançaram por uma métrica, né? Em torno de 10 a 35 gramas de proteína, um mix de proteína pós o treinamento, aumentava em torno de 50% a síntese proteica pós o treinamento comparado aos que não fizeram essa suplementação. Ainda, eles fizeram um trabalho aqui utilizando uma dosagem, que é uma dosagem da RDA, que é baixa, de proteína, 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, mas nesse caso utilizaram também a leucina por 2 semanas. E o que eles comparam os indivíduos que não tiveram a suplementação de leucina, a síntese proteica foi superior nesses indivíduos suplementados. Esses dados sugerem que o aumento da proteína combinado com a leucina é eficaz pós-treino, uma reposição pós-treino, e consequentemente eu reverteria uma parte importante desse processo aí de perda muscular associada à idade. Em conclusão, a sensibilização do músculo pela idade, ele tem uma redução do sistema nervoso central, né, e também da parte periférica, mas que essa manutenção pode ser modulada pela nutrição e pelo exercício físico, e que reduz uma parte dessa perda, ou seja, ele é parcialmente reversível, conferindo melhor qualidade de vida aí para os indivíduos. Como eu já falei ao longo do artigo, a gente tem a suplementação de leucina como destaque importante, um fármaco nutriente, sendo utilizado em conjunto, obviamente, com bolos, né, um mix de proteínas. Eu não posso usar só a leucina, mas quando eu acrescento ela a essa proteína de alta qualidade, por exemplo, um whey protein, mais a leucina, aparentemente os efeitos são superiores. Então, combinar exercício físico resistido com a suplementação de proteína mais leucina é uma estratégia interessante para a idade. E como uma mensagem aqui para a gente trazer um aspecto reflexivo para o nosso dia a dia, vamos fazer a citação aqui do Lao Tse. Impor a vontade aos outros é força, impor a vontade sobre si mesmo é sabedoria superior. E aí eu já puxo o gancho, impor a vontade sobre, às vezes, a nossa preguiça, sobre a nossa falta de disposição para manter uma rotina, é o mais importante que eu poderia fazer. Essa decisão é minha, ela está nas minhas mãos, então eu saber impor a vontade sobre mim mesmo é o único fator realmente que está sob o meu controle. Nada, o mundo não está, por mais que eu planeje, que eu projete, a aleatoriedade sempre vai se impor. Então a única coisa que eu posso ter controle é o meu pensamento, e aí ele pode modificar também as minhas atitudes. Consequentemente, dentro do que a gente mostrou, inclua o exercício resistido na sua rotina. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça algum comentário aqui e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.